irmãos para estar abrindo comigo no Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 5. Vamos estar lendo só 3 versículos só, que é o versículo 17, 18, 19 e o 20. Capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Glória a Deus, todos encontraram. Que o texto vai estar dizendo assim. Versículo 17. E aconteceu que em uma daquelas dias estava ensinando, estava ali assentado o fariseu, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E vi tudo do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrá-lo por diante dele. 19. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre os telhados o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. O 20. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmão, quero só compartilhar como surgiu essa mensagem. Essa mensagem, irmão, eu já estava agendado para trazer uma palavra da parte de Deus. Só que eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Irmão, e aí eu pensava uma coisa, pensava outra, ia estudar uma coisa, e o céu sempre se travava para que aquilo não fosse adiante. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, na terça-feira, culto de doutrina, no finalzinho da mensagem da pastora Márcia, irmão, Deus soprou no meu coração uma palavra quando ela falou de amor. Irmão, então o tema dessa noite é atitude gerada pelo amor. Mais uma vez, atitude gerada pelo amor. E aqui vem a primeira pergunta: que atitude gerada é essa? Irmão, não é nada mais, nada menos do que a gente se colocar no lugar do outro. É o que está no texto. É a gente olhar para o irmão, se compadecer do irmão, se colocar no lugar do irmão e viver as mesmas dores que os irmãos estão vivendo. Irmão, e conforme eu fui estudando, o Espírito Santo trouxe ao meu coração nada mais, nada menos do que Maria. Quem não lembra, Maria foi convidada a um casamento em Caná da Galileia. Maria, irmão, imagine comigo, Maria se preparando para ir para aquele casamento. Como se fosse no dia de hoje, Maria preparando o cabelo, agendando para fazer a unha, toda animada, toda se preparando para estar naquele grande casamento. E ali está aí Maria empolgada. Junto com Maria foi convidada Jesus e os seus discípulos. Irmão, Maria chega àquele grande casamento. Cenário da festa, todo mundo contente, todo mundo feliz, todo mundo festejando. E Maria está ali, irmão, observando o andamento daquele casamento, do tudo que está acontecendo. Quando de repente Maria começa a perceber que tem algo diferente acontecendo naquele casamento. Creio eu que não só Maria, mas muitos que estavam ali junto com Maria também perceberam. Mas aqui vem a pergunta: muitos de nós às vezes percebemos algo que está errado. Ou muitos de nós temos as escolhas de fazer algo ou negligenciar. Maria, irmão, ela tomou a melhor atitude. Ela viu que estava faltando vinho naquela festa. No seu íntimo, Maria falou: esse casamento onde eu fui convidado, aonde essa noiva, esse noivo abriu seu coração, me convidou meu filho, convidou seu discípulo, não vai passar vergonha. Maria, irmão, se colocou no lugar daquele casal, no lugar daqueles noivos. E Maria
toma uma atitude de ajudar aquele casal. Maria corre até os pés de Jesus para interceder, para que aquela festa não viesse a ser envergonhada. Isso é você se colocar no lugar do outro. Essa foi a atitude que Maria teve. Mas qual é o paralelo desse texto com o texto que nós lemos hoje? O texto que nós vamos parar para meditar. Irmão, o cenário é diferente, mas a atitude é quase a mesma. Porque conforme a gente vamos ler o versículo, a gente vamos entender que o que está aqui em jogo, irmão, não é o meu eu, é o meu próximo. Quem não sabe que o evangelho é a gente anunciar boas novas. Mas para mim, que já recebi as boas novas, irmão, agora é a minha intimidade com Deus. Agora, a minha obrigação agora é levar boas novas para aquele que ainda não teve esse encontro com Deus. É eu sempre me colocar no lugar do outro. Quem de nós, algumas vezes, assistindo um jornal, não vemos alguma cena, morreu um jovem, morreu um adolescente, morreu um homem, morreu uma mulher, e muitos de nós começam a falar assim, Senhor, será que ela morreu contigo? Será que ela tinha Cristo no seu coração? E a nossa alma, irmão, começa a ficar triste, porque a gente começa a imaginar como aquela pessoa está na eternidade, conforme aquela pessoa partiu. Agora, quando a pessoa está em Cristo, a gente fica totalmente em paz. A gente fala, nós só teve um encontro, né, com Cristo, a qualquer momento nós vamos estar chegando naquele cenário. Assim, a atitude de nós se colocar no lugar do outro. Se nós hoje estamos aqui, se esforçando para caminhar com Cristo, às vezes fazendo evangelismo toda segunda-feira, às vezes estamos aqui orando pelo nosso vizinho, pelos nossos parentes, irmão, isso é amor. Isso é amor que nós estamos tendo de um pelo outro. Agora eu quero te chamar para o texto. No versículo, irmão, 17, vai estar dizendo assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, estava ali, assentado o fariseu, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias de Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para o curar. Irmão, eu quero que você pense comigo, conforme a gente vamos lendo a Bíblia, a gente vamos meditando e vamos tentando se colocar dentro do cenário. Pense comigo. Está tendo um grande culto lá em Cafarnaum. Alguns estudiosos vão dizer que pode ser a casa de Pedro, mas outros não afirmam que é a casa de Pedro. Mas nós sabemos que o culto está acontecendo em Cafarnaum. E esse culto, irmão, está cheio. Tem ali mestre da lei, fariseu. Olha o nível dos homens que estão naquele culto. Mestre da lei, homens que são especialistas na lei de Moisés. Fariseu, homem que estuda profundamente as escrituras. E também, irmão, naquele culto tinha ali aqueles que estavam precisando de cura e aqueles que tinham realmente fome da palavra de Deus. E o lugar está cheio. Não tem mais lugar para ninguém. E quem está pregando, não, nada mais, nada menos, irmão, do que o próprio Senhor Jesus. Por isso que todos aqueles estão fridados naquilo que ele está falando. Culto cheio. Não tem lugar mais para ninguém. E a gente já vamos ver no versículo 18, que vai dizer assim: E eis que o homem, 18, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Irmão, como a gente já estamos aqui meditando, a gente vai ver que aquele culto estava completamente lotado. Mas ali, 4 homens tomaram a decisão de estar fazendo parte daquele culto. Então está vindo aqueles 4 homens. A Bíblia não vai falar mais ou menos a distância, se era de Cafarnaum, ou se era de algumas províncias que estavam ali por a região. Mas está vindo aqueles 4 homens.
E junto com aqueles 4 homens está vindo um paralítico. Eles estão trazendo numa cama. Aí a gente vamos olhar para a distância, para o peso que aqueles homens estavam trazendo, mas quando eles chegam diante daquele culto, ele percebe uma coisa: a igreja está cheia, o pregador está pregando, homens, mestres da lei, fariseus, homens que estão ali querendo ver milagre e outros que estão ali com fome da sede do Senhor. E agora chega aqueles 4 homens com um paralítico. Ele está tentando entrar, mas não tem como. Está totalmente cheio aquela igreja. Está totalmente cheio aquela casa. Não tem como entrar. E a gente vamos ver que aqueles 4 irmãos, ele tinha um propósito no seu coração. Porque talvez se fosse eu iria dizer, se hoje é quinta, vamos deixar, vamos vir no domingo. Se for no domingo, não vai ter culto na terça, vamos vir na terça. Irmão, mas eles não. Eles em momento algum desanimaram. Creio eu que a partir do momento que eles decidiram, vamos naquele culto, vamos levar ele, eu creio que ele vai ser curado, não importa a dificuldade que vamos ter, mas uma coisa eu sei, nós vamos voltar com ele curado. E assim ele foi. E assim eu creio que hoje, nessa noite, com a determinação daqueles 4 homens, eu e você entramos por essa porta aqui. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo na sua vida. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar. Teve dificuldade, teve luta. Irmão, mas uma coisa, entenda, você conseguiu passar por essa porta. O próprio Jesus está aqui como estava ministrando nesse grande culto. E a gente vamos ver que o propósito daqueles homens era tão grande que nada dali tirava a fé do que eles iriam ali fazer. No versículo 19 vai dizer assim: e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e pondo entre os telhados, o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. Irmão, como a gente está dizendo aqui, o culto estava cheio. Mas eles saíram totalmente com um propósito. Qual é o propósito dele? Levar o paralítico e agora voltar com ele curado. Mas os obreiros estão dizendo, ó, não tem como entrar, está cheio. Quem está dentro ali ouvindo a palavra não quer sair. A gente não vê ninguém se levantando para sair. Ó, volta outro dia, ou então espera acabar o culto. Mas aqueles homens, irmão, eles começam a observar o cenário. Eles começam a ver alguma solução em toda aquela dificuldade. E eles começam a tentar arrumar um jeito de como colocar aquele paralítico dentro daquele templo, dentro daquela casa, dentro daquele culto. E aqui vem uma pergunta para mim e para você. Quanto de nós estamos dispostos a pagar um preço pela resposta que viemos buscar? Irmão, não é fácil. Às vezes você em casa ouvindo um louvor, você pode receber a resposta daquilo que você quer. Lendo uma palavra. Deus pode usar qualquer um na rua, mas tem coisa que Deus não quer falar, e quando for falar, vai falar no tempo dele. Quem não lembra da nação de Israel durante os 40 anos no Egito? Quanto daqueles, o Espírito Santo me faz lembrar agora, quando o próprio Senhor Jesus, quando o próprio Deus, ele fala para Moisés, olha, a nação de Israel vai ter uma experiência comigo. Pede para que o povo venha se purificar 3 dias, para que ele não venha ter contato nenhuma com coisa imunda, com mulher, mas se ele venha se santificar. Porque daqui a 3 dias eu vou me revelar para esse povo. Irmão, e Moisés passa toda aquela instrução para aquele povo, e aqueles homens, irmãos, seguem a instrução da forma certa, se preparam, se santificam, e quando chega aquele grande dia, a Bíblia vai dizer
que trovejava, relampeava. E aqueles homens, no lugar deles se maravilhar com tudo aquilo que Deus estava fazendo, eles começam a ter medo. Eles começam a temer. E Moisés está tão alegre, dizendo: bom, fala com ele, se revela para eles. Mas o povo fala assim: Moisés, para que nós não seja fulminado, Moisés, fala tu por nós. Tudo que ele te disser, tudo que ele te passar como instrução, tu chega e passa para a gente, nós vamos te obedecer. Mas a intenção do Senhor em momento algum era isso. A intenção do Senhor era ter um relacionamento com todos e com todos. Então aqui para mim, para você, nós já vamos começando a colocar o nosso coração diante do altar do Senhor, porque o relacionamento que Deus quer não é só com um, é com todos. Aqueles 4 homens que estavam trazendo aquele paralítico sabia. Eu não sei se eles tiveram alguma experiência com Jesus, mas uma coisa eles sabiam, que aonde Jesus estava ia ter cura. E eles sabiam de uma coisa: nós vamos levar Jesus até ele, vamos levar o paralítico até ele, e ele vai voltar curado. Creio eu, irmão, que todos nós que entramos por essa porta, dependendo se a nossa fé seja comparada ao tamanho de um grão de mostarda, mas entramos aqui com a fé, crendo que Deus vai fazer algo naquilo que nós estamos precisando. Não sei eu, não sei você, mas toda vez que nós vamos dobrar nossos pés na casa do Senhor ou em casa, Satanás sempre ele chega para nos colocar dúvida. Toda vez que você abre seu coração: Senhor, salva o meu filho, Senhor, me renova, Senhor, visita fulano, visita ciclano. Você se levanta do joelho, ao mesmo tempo o teu espírito testifica, fala assim: Deus ouviu. Ao mesmo tempo Satanás fala assim: será que ele te ouviu mesmo? E há essa luta entre a tua carne e o teu espírito. Mas nós que temos essa experiência com Deus, nós não precisamos entrar nessa luta, porque a gente fala assim: não. Mesmo que minha irmã não saísse uma palavra da minha boca, ele sabe o que eu estava falando. Ele sabe o que eu iria falar. Então, esses 4 homens, a partir do momento que eles se colocaram no seu coração, de pegar esse paralítico e trazer até Jesus, eles sem saber, mas a presciência de Jesus já estava vendo. A sua onipresença já estava com ele. E quando ele chega, irmão, diante daquele lugar, casa cheia, não tem lugar para colocar aquele paralítico. Não tem lugar para aonde levar até Jesus aquele paralítico. Eu convido com você para ler o versículo 20, que vai dizer assim: e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Então vamos lá. A porta não tem como entrar. O templo está cheio. O pregador está pregando. Ninguém quer sair. Mas qual é o cenário agora? Vamos voltar com o paralítico? Claro que não. Vamos continuar. Um dos 4 amigos começa a olhar para o outro e falou assim: e aí? Vamos tentar subir para o telhado? O outro fala assim: se tu for, eu também vou. Irmão, os 4 amigos pegam aquele paralítico e sobem para o telhado. E lá está Jesus ministrando, lá está todos ouvindo a palavra do Senhor. Quando de repente começa a aparecer um claridão diante daquela sala. Creio eu que Jesus, como um bom pregador, ele não parou de pregar, continuou pregando. Mas aqueles que estavam ali na sala começaram a olhar para o teto, falando assim: o que é que está acontecendo aí? E Jesus já sabia o que estaria para acontecer. Quando de repente aquele paralítico começa a descer, o próprio Senhor Jesus começa a ficar maravilhado pelo aquilo que está acontecendo. E quando aquele paralítico chega ali embaixo, irmão, o próprio Senhor Jesus vai dizer para ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Tudo isso, irmão, porque 4 amigos colocou a levar aquele homem até Jesus.
Eu não sei se você nasceu num lar evangélico, ou se você teve um encontro com Jesus, mas comigo, irmão, eu precisei desse amigo. Desse amigo que me viu que estava morto espiritualmente, aleijado espiritualmente. Mas ele falou assim: eu conheço um que pode te curar. E eles, irmãos, sem dúvida nenhuma, me trouxe até Jesus. E eu passei por essa porta, morto espiritualmente, aleijado espiritualmente, todo machucado. E assim como eu passei por essa porta, o próprio Senhor Jesus já tinha me visto. Irmão, e ali, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus teve aquele encontro comigo, assim como teve com esse homem. Jesus não só me curou, mas também me salvou. Assim como ele fez com esse homem. E as feridas, irmão, que a gente vamos adquirir na decorrer da caminhada, o próprio Senhor Jesus vai curando. Então entenda, eu e você somos esses 4 homens. Um dia, aqueles que não nasceram no lar evangélico, já foi esse paralítico. Mas teve homens e mulheres de Deus que te trouxe até Jesus. E hoje, você tem a obrigação de pegar aqueles que estão lá fora, aleijados espiritualmente, mortos espiritualmente, e trazer para a casa do Senhor. Porque eu e você somos os pregoeiros das boas novas. O tema é atitude gerada pelo amor. Eu não sei vocês, mas o meu coração dói quando eu vejo pessoas lá fora que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que estão sendo escravos do diabo. Se eu pudesse, irmão, eu trazeria todos para dentro da casa do Senhor. Mas entre o livre-arbítrio, que cada um tem a atitude de escolher se vai querer ou não vai querer. Mas creio que eu e você, todos nós temos nosso coração que arde por essas vidas. Oramos por ela, intercedemos por ela. E todo aquele que nos deixa trazer, nós trazemos para a casa do Senhor. Então, irmão, aquele culto, houve esse milagre. Todos que estavam ali presentes começaram a se maravilhar. Quando de repente começam a se levantar os mestres da lei e os fariseus. Nenhum deles aceitaram aquele milagre que estava acontecendo. É triste, irmão, mas dentro da casa sempre tem aqueles que perguntam: Senhor, por que ele? Deus, por que o Senhor curou fulano e não curou ciclano? Mas, irmão, aqui tem uma palavra da parte de Deus. A cura de Deus é para todos. Não é só para mim, a cura de Deus é para todos. É para mim e para você. Para aquele que quer e para aquele que não quer. Para aquele que vê e para aquele que não está vendo. E o próprio Senhor Jesus vai chamar para aqueles fariseus e vai dizer: o que é mais fácil? Está aqui. O que é mais fácil? Dizer, perdão, vamos estar lendo aqui para mim não falar errado. Versículo 21. Os escribas e os fariseus começaram a rozoar, dizendo: quem é este que diz blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vosso coração? 23. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Agora pensa comigo, irmão. Pedir para aquele aleijado se levantar e ele viesse andar, qualquer curador poderia fazer aquilo. Agora, perdoar somente Cristo. Por isso, quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, os fariseus, os mestres da lei, homens que conhecia, se levantam contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai chamar a atenção dele. O Jesus vai dizer para ele: ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te,
toma a tua cama e vai para a tua casa. Agora imagina comigo, aquele homem que foi trazido por 4 amigos. Ele agora foi curado, está sendo salvo. Ele agora tem um testemunho para carregar, porque ele agora vai voltar para casa com a cama. Por onde ele passou, todos aqueles vão olhar e falar assim, esse não era o paralítico? Não era esse que está doente? Não era esse que estava necessitando de ser carregado? Agora ele está voltando curado e carregando a sua própria cama? E o testemunho que ele vai dizer para tudo é, um homem chamado Jesus não me curou, ele me salvou. Por onde ele vai, alguém perguntar o que aconteceu, o homem chamado Jesus, ele não me curou, ele me salvou. Irmão, e aquele homem, creio eu que ele se tornou um evangelista. E sua casa viu a maravilha de Deus, e creio eu que toda a sua casa foi salva, porque ele levou sua cama para a própria casa. Eu e você hoje tem uma palavra da parte de Deus para levar para a nossa casa. Eu não sei qual é o fardo que você trouxe para dentro da igreja, mas Cristo fala, deixa esse fardo aqui hoje. Leva o testemunho para a tua casa daquilo que Deus fez na tua vida hoje. Se foi alguma preocupação, se é alguma ansiedade, se é alguma doença, coloca no altar e fala para o seu Senhor, eu não volto com essa doença para casa hoje. Porque eu vim no lugar aonde há milagre, aonde há cura. Então eu vim em busca da cura. E nessa noite, irmão, coloque a tua fé em ativa. Coloque a tua fé aqui em prática. Fala para o seu Senhor, eu não volto daqui, Senhor. Eu não vou sair daqui, Senhor, sem primeiro eu levar a minha bênção. Sem primeiro eu levar a minha cura. Vai ter dificuldade? Vai ter. Vai ter a hora que a porta está tão cheia que tu não vai conseguir entrar. Vai ter a hora que você vai ter que fazer um esforço a mais, subir no telhado. Mas entenda, Cristo Jesus está vendo. Eu não sei como é que foi a rotina, o dia dos irmãos. Mas a partir do momento que você acordou de manhã, com o teu propósito no teu coração de estar aqui nessa noite para ouvir uma palavra da parte de Deus, Deus estava vendo esse teu esforço. E Ele está admirado por tamanha fé. Porque você tinha tudo hoje para estar em casa descansando, para estar em casa vendo um filme, uma série, mas você está abrindo mão de tudo isso hoje para vir buscar uma palavra da parte de Deus. E tua cama, tu vai levar, porque é o teu testemunho. É com ele que tu vai chegar em casa e vai falar assim, ó, eu não sei se vai ser hoje, mas Deus me deu uma palavra. Só basta eu botar a minha fé ativa. Por quê? Porque eu recebi uma palavra e creio que vai acontecer. Essa é a minha fé ativa. E a cama, eu trouxe comigo. Porque se eu trouxe a cama comigo é para mostrar que algo Jesus fez na minha vida. E o Espírito Santo me lembra, irmão. Às vezes eu pontuo esse testemunho que quando eu passei por essa porta, não foi a minha mãe que me trouxe, não foi o meu pai que me trouxe, não foi a minha irmã que me trouxe, mas foi um amigo. Quantas e quantas as vezes ele não viu eu enfermo? Quando eu falo enfermo, é o quê? Morto espiritualmente. Com algo espiritualmente pendente. Ele falava assim, Leandro, vamos na igreja? Eu tinha tempo para tudo, menos para vir para a igreja. Para a igreja sempre eu tinha uma desculpa. Sempre eu tinha uma desculpa. Até que teve um dia que ele chegou na minha casa e falou assim, Leandro, hoje eu só saio daqui contigo. É como eu estivesse dizendo, vai estar tendo dificuldade de estar. Mas bora, eu vou levar a tua cama. Tu vai deitado na cama, vai, mas eu vou te levar. Ele me trouxe, irmão, eu sentei aqui em cima. A mensagem, irmão, eu não ouvi. Estava tão nervoso que eu nem ouvi a mensagem. Mas algo dentro do meu coração queimava, 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 queimava. Não tinha coragem de olhar para ninguém, porque se eu colocasse o olhar, eu iria chorar. Quando de repente teve a mensagem, quando teve o apelo, irmão, eu levantei a minha mão.
Eu amostrei para o Senhor Jesus, Senhor, eu estou na cama, eu estou paralítico, mas me cura. E Jesus, irmão, pela sua infinita misericórdia, não falou assim, eu não só te curo, mas eu também te salvo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, já vai fazer 9 anos. Curado e salvo. E a cama, Leandro? Está lá em casa. Que eu não posso esquecer da onde o Senhor Jesus me tirou. A cama é o meu testemunho. Para lá na frente, algum momento o meu coração querer se orgulhar, se achar melhor do que alguém, Jesus vai falar assim, ó, lembra da cama. Não foi com o teu próprio esforço, o mérito que tu se levantou, mas foi a minha graça que te alcançou. Para terminar nessa noite, o último versículo vai dizer assim, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio de Deus. Então entenda, irmão, tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na tua vida, não é para que o nosso ego venha crescer ou se a gente se achar melhor do que ninguém. Mas isso é os prodígios, a maravilha de Deus sendo feita no meio de nós. E para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Quando você chegar em casa, talvez hoje, com a cura, com a resposta de Deus, venha e dá o seu culto de ação de graça e fala, Senhor, foi o Senhor que fez na minha vida. Foi o Senhor que agiu naquela parte que eu fui buscar da parte de Deus. Foi o Senhor que salvou meu filho, foi o Senhor que salvou meu marido, foi o Senhor que foi ao encontro daquele vizinho que está enfermo. E venha e abra o seu coração aqui no altar do Senhor Jesus e mostra para ele, Senhor, foi o Senhor que fez isso na minha vida, na vida dele, na vida de cada um de nós. Para terminar, irmão, quando eu estava meditando nessa passagem, o que me chamou muita atenção foi a atitude daqueles 4 homens, porque eles se colocaram no lugar daqueles que estavam enfermos. O próprio Senhor Jesus, quando vê aquela ação sendo gerada, ele fica tão maravilhado, porque ele olhou para si, porque ele falou assim, não, se esses 4 homens estão se colocando no lugar desse paralítico, está parecendo até um pouco comigo, porque eu vou me colocar no lugar de todos eles. E o próprio Senhor Jesus ficou tão maravilhado, que ele não quis só curar aquele homem. Ele queria mostrar para todo aquele que além da cura ele iria levar a salvação. E nessa noite, irmão, Deus não quer só te curar. Nessa noite, Ele não quer que você saia daqui só com uma palavra. Ele não quer que você saia daqui com o teu coração alegre. Ele quer te fazer a obra completa, te curar e te salvar. Então, nessa noite, o próprio Senhor Jesus te pergunta, quer aceitar o Senhor Jesus hoje como seu único salvador da sua vida? Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Glória a Deus. Quer aceitar o Senhor Jesus como teu salvador? Irmão, não tem coisa melhor. Não vamos insistir, mas você que talvez hoje não queira aceitar o Senhor Jesus, irmão, creio eu que o próprio Senhor Jesus vai de misericórdia, vai te dar outra oportunidade. Porque Ele tem prazer na tua salvação. Não só na tua, mas também na sua casa. Então, irmão, que o Senhor Jesus possa falar o coração dos irmãos, que o Senhor Jesus possa ministrar o coração dos irmãos, e que nossa ação seja sempre de amor ao próximo. E assim agradeço a minha rica oportunidade da parte do Senhor Jesus. Amém.